Ô pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o Santos Futebol Clube? Hoje, por exemplo, teve a apresentação oficial do Mike, né, que foi contratado pelo time do Santos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem também notícias do Neymar, tem notícia de um monte de coisa, pessoal. Vou ver se eu consigo lembrar de tudo para a gente falar um pouquinho de cada coisa, mas pelo menos a gente vai falar sobre o time do Santos, né? O Santos tem problemas para a escalação do time nesse próximo jogo, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, no Morumbi. A gente vai falar, se der tempo, sobre o número de ingressos já distribuídos e vendidos, né, para essa partida que vai ser lá no Morumbis. E tem outras coisas também que, se eu lembrar, eu vou falar aqui, principalmente você que está ligado aqui no meu canal, Vargas Santos TV. Vamos lá, pessoal, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta. Até já! Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. É importante que você se inscreva no canal aí, pessoal. Ative todas as notificações e também dê o seu like, que é importante, principalmente faça aí os seus comentários. Pessoal, é o seguinte, hoje teve a apresentação oficial do Mike, né? Mike, para você que está chegando aqui no meu canal, nessa audiência rotativa, o Mike é um jogador que veio lá do time do Palmeiras, que o Santos fez a contratação por 2 anos e meio, acho que vai, 2 anos e meio é o contrato que o Santos fez com esse jogador. O Mike tem 32 anos, é um jogador que, no meu modo de ver, com certeza, se tudo ocorrer bem, vai ser o titular nessa próxima segunda-feira contra o time do Juventude. E aí, Vargas, o que deu para tirar dessa entrevista coletiva que ele concedeu ali para os torcedores do Santos que estavam ansiosos para ver se ele estava apto ou não estava apto a jogar, né? Ele falou que tá, pessoal. Ele foi muito curto nas respostas, né? Não deu muita brecha para os repórteres que lá estavam para, de repente, dar uma desmiuçada em alguma coisa diferente. Não, quando perguntou qual é o posicionamento que ele ia fazer, ele falou, ó, vou jogar como lateral. Foi, sim, bem seco, mas não mal educado. Eu quis dizer o seguinte, que normalmente o jogador ele fala outras coisas além do posicionamento que ele gosta de fazer, mas a verdade é que ele chegou praticamente ontem aí, né? Com certeza, eu acho não, tenho absoluta certeza que ele vai ser o titular. Daqui a pouco a gente vai discutir, depois de eu falar das características dele, que você já sabe, já fiz inclusive um vídeo falando a respeito desse jogador. O Mike, pessoal, foi feita uma pergunta para ele se ele estava 100% para poder realmente estrear. Ele falou que tá. Posicionamento que ele mais gosta de fazer ali na área dele, naquele corredor dali do lado direito, porque todo mundo sabe, o Mike, quando ele chegou no time do Palmeiras, realmente ele jogou como lateral. Depois ele começou a ser deslocado mais como ala do meio de campo para frente, né? E jogar muitas vezes, inclusive, no esquema do Abel Ferreira, fazendo uma dobradinha ali com o Marcos Rochas, ali como ponta direita, fazendo os cruzamentos, até chegou até fazer gols. Mas na equipe do Santos, como ele mesmo disse, ele vai sair jogando ali como lateral. Olha, pessoal, a única dúvida que pairou no ar, inclusive foi feita essa pergunta para ele ali na entrevista que ele concedeu ali a todos os repórteres que lá estavam, que era a parte das lesões que ele vinha tendo constante, né? E ele falou que ele faz um treinamento, que ele fazia um tratamento, um treinamento diferenciado e que não sei o que tem. Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. O Mike, quando o Santos ficou interessado em querer fazer a contratação desse jogador, eu tive várias opiniões que foram colhidas que eu venho trazer para você. E todo mundo foi unânime em falar assim, ó, o Mike é um bom jogador, é um jogador leve, um jogador que joga no lateral, joga também de ponta, faz realmente mais da frente, do meio de campo para frente, ele faz muitos cruzamentos, realmente ele colabora com o time em todo o esquema que o Abel Ferreira colocava ele para jogar. Só que o problema dele são as lesões, né? Então, não sei se você pode ficar com tanta expectativa assim. E é por esse motivo que eu vim aqui fazer esse conteúdo para você. Porque o Santos teve, assim como todos os times do Brasil e do mundo inteiro, tem problemas na lateral direita, né, pessoal? Todo mundo sabe.
E quando a gente viaja para um passado não muito distante, naquela época de 2019, tínhamos lá o Vitor Ferraz, que todo mundo sabe que foi o lateral que mais, de uma certa forma, se destacou na equipe do Santos. Isso porque, no meu modo de ver, foi pelo esquema que favorecia e porque o técnico na ocasião era o Sampaoli e gostava de ver ele jogar daquela forma, do meio de campo para frente. Então ele jogava mais no ataque do que propriamente na defesa, né? Depois disso, teve outros laterais que estavam, o Madison, por exemplo, que vez em quando salvava o time do Santos num gol de cabeça, porque ele era muito bom nesse quesito, mas o Santos não acertou mais em ninguém. Tem aí o Sherman, que hora parece que vai sair, aí acaba ficando, e aí tem o Kleber Xavier que está pendurado, não sei se fica, não sei se vai, o torcedor santista e parte da torcida do time do Santos, de uma certa forma, já não aguenta mais esse treinador na equipe do Santos, porque a gente começa a se questionar, né, pessoal? O time do Santos não é tão ruim assim, não é. O time do Santos é bom, no meu modo de ver. Eu acho que o time do Santos está envelhecido e comprando peças mais experientes, assim podemos dizer, né? 30, 32 anos, 33, né? Enquanto gente está querendo sair, outros está chegando. Mas o time do Santos não é um time de uma média de idade muito nova. E o técnico Kleber Xavier, né, o professor Kleber Xavier, não oportuniza os jovens, né? Então a gente tem que ficar muitas vezes fazendo um conteúdo aqui, né? E outros torcedores do time do Santos, aqueles que também tem canal que fala a respeito do time mais glorioso do mundo, tem que realmente botar lenha na fogueira para realmente fazer com que o Kleber Xavier entenda e escalar o meio-campista que todo mundo gostaria que ele realmente voltasse, que é o Bom Tempo, né? Esse jogador provavelmente vai ser titular nessa próxima segunda-feira contra o time do Juventude, mas olha, para ele entender isso, entender que o time fica muito mais leve, muito mais solto, libera os laterais de uma maneira muito mais facilitada, é complicado. E aí quando a gente vê os jogadores que estão lá no banco de reservas como opção, na hora que eles vão entrar, estou falando dos novos, tá? Daqueles recém-tornados aí, profissionais que vieram oriundos da base do time do Santos. Só entram em momentos que realmente não são para entrar. Na hora que não tem mais o que fazer, joga os meninos na fogueira lá, e aí você que se vire. Assim não dá, né? Então, se for dar preferência para garotos, eu não sei, cara. Esse cara não me dá a entender que não confia muito nos garotos, não. E aí, baseado nesse tipo de entendimento, a torcida do time do Santos realmente já está de saco na meia por conta desse treinador. E aí, quando a gente olha por mercado aí fora, tem Vojvoda, tem Cuca, que falaram muito a respeito dessa semana, desse treinador. Tem outros treinadores também. Agora, pessoal, é o seguinte, não vai ser diferente daquilo que o treinador já pensa na equipe do Santos. Tô vendo muita gente, sabe, falando coisas. O cara, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Quem tem que se ligar é o diretor do time do Santos, lá o Alexandre Matos, o próprio presidente do time do Santos, o Marcelo Teixeira. Ele não vai mudar. Ele é um cara que tem pensamentos e que tem jogadores, como outros treinadores também têm, que tem as suas preferências e os seus esquemas táticos, que eu não sei qual que é, porque ninguém sabe do jeito que ele gosta de jogar, né? Aliás, eu acho que com os jogadores que tem, em vez dele ajudar, ele prejudica os jogadores. E o Santos está nessa draga ainda na zona do rebaixamento, precisando da vitória, principalmente nesses compromissos que vem aí na sequência, né? Que o Santos vai ter que fazer e galgar posições, esperamos nós, né? Mas o Santos ainda com dificuldades para realmente fazer o seu jogo dentro dessa competição. Então a apresentação do Mike, para mim, cara, é um baita de um jogador, só que no meu modo de ver, por conta do professor Kleber Xavier, é uma incógnita. Não sei se ele vai permanecer, porque contratou o Igor Vinícius, né, que veio do São Paulo, que nasceu na base do time do Santos. Nós sabíamos que ele não seria o único, né? Ficou uma dúvida pairando no ar se ele permanecia com o Sherman, não permanecia, né? Se ficaria com outros jogadores ali ou contrataria outras peças, mas estava realmente ali no stand-by, esperando o momento certo, na hora certa ali pelo Alexandre Matos, o Mike que
agora está jogando na equipe do Santos. Ligou lá para o Zé Rafael, evidentemente, Zé Rafael jogava com ele lá no time do Palmeiras, e foi uma coisa legal que aconteceu. O Neymar pegou o telefone, ligou para ele e foi decisivo a ligação do Neymar para ele vir jogar na equipe mais gloriosa do mundo. Desejo muito boa sorte realmente para o Maicon. Agora, precisa ter uma sequência. Quando ele tivesse essa sequência, ele vai aguentar? Vai ter que ter lá o Igor Vinícius como opção no banco de reserva? Será que quando ele se lesionar, ele vai ficar quanto tempo parado se isso acontecer de fato, de verdade? Ah, Vargas, mas ainda nem começou. Cara, você é muito pessimista? Não, pessoal, a gente tem que ser realista, né? O Santos dá a impressão que contrata jogadores únicos, exclusivamente, com problemas físicos. Todo mundo está vendo aí. Olha o William Arão, por exemplo, que é um jogador que quando chegou na equipe do Santos, na entrevista concedida por ele, né, na sua apresentação, disse que estava dependendo do professor, né? Agora está com uma lesão aí na panturrilha, está em transição, é bem verdade, mas provavelmente não vai ser relacionado, acredito eu, para essa próxima partida. Tem o Guilherme também, que também está em transição, que se ele ficar bem até domingo, com certeza vai ser um jogador a ser relacionado para essa partida. Agora, é sempre as mesmas coisas, cara, sempre as mesmas coisas. E aí, para ferrar cada vez mais, né, com a contratação do Mike, aí a apresentação dele, melhor dizendo, também temos problemas no sistema defensivo. Na situação do Basso, por exemplo, que sentiu a coxa, o adutor da perna esquerda, contusão essa que foi feito uns exames de imagem e constatou esse tipo de situação. Então, esse jogador vai ficar provavelmente aí muito mais do que 15 dias parados. E até voltar o ritmo novamente. E aí se discute muito a possibilidade, com o advento da contratação do Mike, que todo mundo viu, que você não está falando outra coisa, que o número da camisa dele era 2, que era a mesma camisa que era protagonizada pelo Zé Ivaldo, que já não está, mas me parece nos planos do Santos Futebol Clube, que os responsáveis, inclusive, já até conversou com ele. Será que ele realmente vai sair? Será que ele vai ficar e de repente alguém chega? Segundo o Sormani, no canal dele, disse que já era finito esse negócio, que ele realmente já tinha dado checkmate, que isso não iria acontecer. E aí se estão falando muito sobre a promoção, e talvez pela primeira ou segunda vez, se eu não me engano, né, a entrada do Luizão. Ou será que ele vai utilizar o Gil? Quem que ele vai utilizar no lugar do Basso para fazer dupla ali de zagueiros com o Luan Pérez? Quem que vai ser? Vai ser o Luizão? No meu modo de ver, pelas características que o Kleber Xavier gosta de jogar, quando deixa muito zagueiro no mano a mano, muito difícil ele colocar o Gil, cara. Mas vai me surpreender se isso acontecer. Agora, em contrapartida, para um jogo contra, por exemplo, o time do Juventude, não sei se necessita de tudo isso. Pô, coloca lá o Luizão, dá uma oportunidade para ele, porque o que vai acontecer? Com essa lesão do Basso, vai ter os jogos seguintes. Será que o Gil vai aguentar? Então, é essa a dúvida. Então, promove logo o Luizão. O Luizão fez um campeonato espetacular, acho que no Novo Horizontino, né? Pô, fez um campeonato espetacular lá, dá oportunidade pro cara. Ah, Vargas, mas ele vai jogar na Vila. Não, não vai ser na Vila esse jogo. Vai jogar no Morumbi esse jogo na segunda-feira. E aí, a minha preocupação é a sequência das partidas que vão acontecer. Por exemplo, o Santos joga contra o Juventude, depois o Santos joga último jogo do turno contra o time do Cruzeiro. Vai ser fora esse jogo. E aí o Santos joga no Morumbi novamente contra o time do Vasco. Depois pega o Bahia fora, né? O jogo do Vasco, só pra gente contextualizar um pouquinho aqui, pessoal, é o jogo do segundo turno já, tá? Depois do Vasco tem o Bahia fora de casa. E depois na Vila esperamos contra o time do Fluminense. É só pauleira, cara. E não existe outra situação para o Santos querer sair dessa zona do desconforto. Então, aí pessoal, tem muita coisa para a gente falar, ao mesmo tempo não vai se resolver absolutamente nada. O torcedor santista, eu me incluo nisso, estamos pedindo muita contratação, principalmente para o sistema defensivo.
Mas será que o Kleber Xavier vai ficar? Muita gente quer, não é que está torcendo para o Santos perder para ele cair, né? A verdade é outra, é que até o presente momento nós não vimos nenhuma evolução com relação ao futebol do time do Santos. Tivemos aí uma partida importante contra o time do Flamengo, onde o Santos ganhou, né? Mas também tem o desgaste do Neymar que vem acontecendo com essas partidas. Até porque o Santos vinha jogando de final de semana e no meio da semana. Final de semana, no meio da semana. E agora, a partir de segunda-feira, o Santos vai ter praticamente, dentro de 5 partidas, 7 dias no intervalo, praticamente para o Santos jogar outra partida. Então eu acho que muita gente ficou preocupada com o Neymar não fazer os treinamentos de hoje, né? E ficar na academia fazendo reforço muscular, né? Mas eu acho que essa é uma tendência, né? Pessoalmente eu acho que o Neymar realmente tem que se cuidar muito, pessoal, porque eu prefiro que o Neymar realmente, na hora que precisar, realmente ele esteja lá 100%, do que realmente treinar com todo mundo lá, uma vez que o Neymar fazia mais de 2 anos que o Neymar não disputava uma partida oficial, né? Principalmente aqui no sistema brasileiro, que é muito corrido, exige, a exemplo do que acontece em outros lugares do mundo, né? Uma força física descomunal, e o Neymar realmente tem que tomar muito cuidado, e quem tem a ganhar com isso, com esses cuidados, mesmo que sejam excessivos, é o time do Santos, pessoal. Então, eu não sei se eu consegui falar tudo. Bom, eu vou fazer aqui um checklist. Falei sobre os adversários, falei sobre o Neymar estar liberado do treino e foi fazer reforço muscular na sala de musculação. Falei sobre a apresentação do Mike, falei sobre a lesão do baço e também falei sobre o Marcelo Teixeira postado. Eu acho que eu não falei isso, pessoal. Marcelo Teixeira postou nas suas redes sociais, acho que foi no período da manhã, no período da tarde, que o Santos já tinha vendido 25 mil ingressos, né? Tem uma outra parcial, me parece que 26 mil. Eu acho que tem muita gente falando que é pouco, hein? Que é pouco, que esperava-se muito mais, uma vez que foi liberado 50 mil para os torcedores do Santos ir lá no Morumbi. O problema é isso aqui, né? Tem muita gente falando que o motivo pelo qual o torcedor santista ainda não realmente lotou praticamente o estádio, comprou os ingressos antecipadamente, é o fato do Santos estar nessa situação de desespero na zona de rebaixamento. Outros falam que pode ser ainda a presença do professor Kleber Xavier. Não que ele tem que perder para ele poder sair, mas que o Santos tinha que se ligar, né? E realmente não ficar marcando com esses treinadores que estão aí no mercado. Outro dia teve uma discussão a respeito disso e perguntado à diretoria do time do Santos. Me parece que foi, quem fez essa pergunta foi até o Felipe Camargo, né, do De Olho do Peixe, falando que o Santos, me parece que de uma certa forma estava satisfeito e que não achava que o Vojvoda realmente era um treinador para esse exato momento do time do Santos, que de repente mais para frente, olha pessoal, que situação, hein? Se o Vojvoda não é um treinador melhor que o professor Kleber Xavier, não sei o que é. De repente, pode-se ter um fio de razão aí. Mas colocando mano a mano ali, será que o Vojvoda não teria um repertório? Ah, Vargas, mas o Vojvoda realmente ele é rei. Ele é o cara que manda aprender, manda soltar lá em Fortaleza, no time do Fortaleza, porque realmente colocou o time do Fortaleza em lugares, em patamares que ninguém gostaria que ele entrasse, e o Vojvoda foi lá e colocou o time do Fortaleza realmente em evidência, realmente fazendo boas campanhas em todas os campeonatos que participou, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Sem falar das situações que ele realmente correu o risco de ser mandado embora, e o presidente do time do Fortaleza realmente bancou ele. Você lembra, acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, que o Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na zona do rebaixamento. No segundo turno, realmente ele deu aquela arrancada e realmente foi um motivo de muito orgulho. O presidente do time de Fortaleza realmente veio para o ar e falou, olha, muita situação, eu já vi por muito menos muitos presidentes já mandaram embora o técnico. Como nós acreditávamos
no Juan Pablo Vojvoda, nós entendíamos que era um momento dele e que isso a qualquer momento iria virar. Agora, será que no Santos ele teria realmente essa passividade? Será que seria assim? Não, porque o Santos é um time gigante. Não menosprezando o time do Fortaleza, pessoal, muito pelo contrário. Mas o Santos é outra pressão. Treinar o time do Santos é muito difícil. A política que tem lá realmente é muito complicada para os treinadores que entram, né? Mas aí tem muita gente também falando que os times do Santos não tem técnico que possa realmente aceitar treinar o time do Santos. Será, cara? Será? Nesse Brasilzão todo, nesse mundo, não existe um técnico que possa realmente vir aqui treinar o time do Santos, um técnico bom, ou pelo menos que entenda de preceitos técnicos, né? Que coloque realmente os jogadores aí, porque me parece que fica sempre nessa ciranda, ó, sai um, aí tem que pegar esse, pegar aquele, pegar aquele. Não, o técnico sendo bom pode ser em qualquer lugar do mundo. Ah, Vargas, mas tem adaptação, tem isso, tem aquilo. Cara, mas tem que arriscar, senão vai ficar sempre nessa ciranda desse técnico, sai de um, entra na outra equipe, faz aquilo, faz aquilo. O importante é ser e ter um técnico competente para treinar o time mais glorioso do mundo, que é o Santos Futebol Clube. O resto é conversa, pessoal, é realmente conversa. Pessoal, eu acho que eu já falei tudo, por isso que eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os toques que você tem me dado, a todas as coisas que tem falado a respeito do meu canal, fico muito feliz, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você e até o próximo conteúdo, pessoal. Abraço, tchau.